Paz do Senhor aos irmãos. Irmãos, esse é mais um vídeo para o canal. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E o vídeo de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração é falando sobre visão. Visão de curto prazo e visão a longo prazo. Né? Qual o diferencial e o que nós devemos aprender sobre visão. Como ter uma visão a longo prazo. Logicamente nas coisas espirituais. A palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25, do versículo 24 em diante, que diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado ao seu calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitante em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. O versículo 30 diz: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Amém? Irmãos, essa palavra que Deus concedeu ao meu coração para trazer aqui no canal é algo muito interessante, algo que eu já vinha pensando em pregar, né, há alguns dias. E é algo que eu creio que traz lições espirituais para as nossas vidas, que nós precisamos praticar cada dia mais. Isaac, quando tinha por volta de 60 anos, ele teve dois filhos, cujo nome um era Esaú e o outro era Jacó. Mas Isaac se agradava de Esaú e Rebeca se agradava de Jacó, né? Ou seja, cada um tinha uma preferência, cada um preferia um filho, né? Os pais. E quando Esaú cresce, como ele era o primogênito, ele acaba que ele é um varão que sabe caçar, é um varão forte, é um homem que tinha muitas qualidades, e acabou que Isaac tinha essa preferência por Esaú, porque ele, na visão dele, ele achava que Esaú seria o homem que com certeza seria o primogênito da família, que guiaria a família segundo as promessas de Deus. Mas Deus já havia falado a Rebeca que havia duas nações no seu ventre, ainda quando ela estava grávida, porque os dois brigavam no ventre dela, a ponto dela sentir. Ela pergunta a Deus: por que isso acontece? Por que isso acontece comigo? Aí Deus fala: há no teu ventre duas nações, e o mais velho servirá ao mais novo. Então Deus dá esse entendimento a Rebeca, fala para Rebeca que havia duas nações, por isso que eles brigavam tanto dentro do ventre, a ponto dela sentir, né, as pontadas, os chutes, porque eles brigavam dentro do ventre. Então a passagem que diz em Gênesis 25:31 é essa passagem que eu quero focar, sobre visão de curto prazo e visão a longo prazo. Como assim, irmão? O que você está querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte: Esaú era um homem que tinha muitas qualidades, porém ele tinha um defeito muito grande. E qual era o defeito de Esaú? A visão a curto prazo. Um dia Esaú vai à caça, um dia Esaú sai a trabalhar, e Jacó fica na tenda, como sempre. Porém, quando chega em casa, Esaú não tinha nada para comer e viu que Jacó havia preparado ali um guisado. E aí que a gente vê a diferença de quem tem uma visão a longo prazo e de quem tem uma visão a curto prazo. Esaú pensava apenas no curto prazo, né? Ali de momento ele pensou:
eu preciso comer porque eu estou com fome. Eu preciso comer agora. Ele estava pensando no desejo da sua carne. E ele vai até Jacó e diz: olha, me serve um pouco desse guisado. Aí Jacó disse assim: então vende de mim a tua primogenitura. Aí você já imagina aí a proposta de Jacó. Jacó é um nome que significa enganador, aquele que engana. Então, a gente observa na Bíblia que Jacó fez jus ao seu nome, porque ele enganou Esaú, enganou a Isaac e enganou o seu tio. Né? Então, a gente percebe que Jacó fez ali jus ao seu nome. Ele realmente fez aquilo que significava o seu nome. Ele enganou as pessoas. E naquele momento ele enganou Esaú. Por quê? Porque Jacó tinha uma visão a longo prazo. Naquele momento, Esaú pensou consigo mesmo: eis que estou a ponto de morrer, já no exagero ali do que ele estava perdendo as forças, sentindo fome, mas ele disse: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá isso? Né? E a primogenitura asseguraria uma porção dobrada no seu futuro. Ou seja, asseguraria ele as bênçãos de Deus sobre a vida dele, uma porção dobrada, para que ele se tornasse assim uma grande nação e para que ele também pudesse ser abençoado por Deus. Mas algo que ele fez de errado foi abrir mão da primogenitura por um simples prato de comida, porque ele não tinha uma visão a longo prazo. Ele não pensou: a primogenitura vai me assegurar muitas coisas, a primogenitura vai me ajudar no futuro, Deus vai estar comigo através dela. Ele só pensou no curto prazo. Ele disse: agora eu estou com fome, agora eu preciso comer, de nada me serve isso. Tem gente que Deus está dando as coisas, Deus unge aquela pessoa, Deus dá dons a essas pessoas, e essas pessoas acabam desprezando os dons de Deus, acabam jogando fora aquilo que Deus dá. Tem gente que está pegando o que Deus dá e diz: isso de momento de nada me serve, por causa da situação, mas não percebe que o que Deus está dando pode ser algo a longo prazo. Irmãos, tem coisas que Deus dá e tem promessas que Deus faz que são a longo prazo. A maioria das promessas que Deus faz são a longo prazo. Deus já me prometeu muitas coisas, mas a maioria delas são a longo prazo. Poucas coisas que Deus me promete logo se cumprem. Por quê? Porque a gente tem que ter visão. Uma visão a longo prazo, assim como Deus tem. Não que Deus não consiga ver o presente, mas Ele vê. Porém, Deus procura nos abençoar sempre também no futuro, nos motivando. E algo que Esaú não fez questão é de olhar para o seu futuro. Como seria a vida dele sem a primogenitura? Como ele poderia viver se ele não era o filho primogênito? Ele imaginou que ele poderia servir a Jacó no futuro? Ele não imaginava isso. Naquele momento ele pensava somente no desejo carnal dele, que era comer. Né? Então aquilo cegou a visão de Esaú. E algo que nós devemos prestar muita atenção: será que a nossa visão a curto prazo não está cegando e limitando até mesmo o próprio Deus? Será que a nossa visão a curto prazo não está cegando-nos e limitando Deus de fazer algo em nossas vidas? Nós temos que pensar bem quando nós vamos tomar uma atitude, principalmente uma atitude importante. Algo que é de suma importância, a gente busca fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Quando nós fazemos a vontade da nossa carne, nós entramos em prejuízo. Esaú pensava apenas em satisfazer a sua vontade e perdeu a sua primogenitura. Outra pessoa que tinha uma visão a curto prazo na Bíblia era Ló. Ló, ele olhou, Abraão disse assim: olha, aparta-te de mim, para onde tu for, eu irei para o lado contrário. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí a palavra de Deus diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e olhou para Sodoma e Gomorra. E lá ele habitou. Por quê? Porque ele tinha uma visão a curto prazo e ele viu a perversidade do homem naquelas cidades, naquele lugar. Mas quem disse que Ló imaginou que Deus destruiria aquele lugar? Se ele sabia que Deus odiava o pecado, então por que ele foi para um lugar cheio de pecado? Então é isso que a visão a curto prazo, que a cegueira espiritual nos traz. Ela acaba limitando você de enxergar coisas que você deveria enxergar ao tomar uma atitude. Ló poderia ter ido para vários lugares,
mas ele limitou a sua visão e não seguiu o desejo que Deus teria para o seu coração, para a sua vida. Ele limitou ali a vontade de Deus e fez o que ele mesmo queria fazer. Ele foi para um lugar que parecia belo, a visão. No contrário, Abraão foi para um lugar que não parecia muito bonito. Abraão foi para um lugar simples. Mas foi ali que Deus abençoou. Por quê? Porque Abraão tinha uma visão a longo prazo. Abraão, ele tinha uma visão e a palavra de Deus diz que Abraão olhou para... Deus disse assim para Abraão: olha para as terras do norte, do sul, olha para estas terras que todas elas eu darei à tua semente. Então algo que nós devemos fazer é ter uma visão a longo prazo para que Deus possa nos abençoar, tanto no presente quanto no futuro. Porque tem coisas que Deus vai dar somente a longo prazo. E tem coisas que Ele quer nos dar agora. Mas a gente precisa ter essa visão a longo prazo para também entender a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor não se cumpre somente agora, mas também se cumpre nas decisões que influenciaram no futuro. Como Ló foi para Sodoma e Gomorra e acabou ali tendo a cidade destruída e teve que deixar tudo para trás. Então algo que nós devemos fazer para que nós não soframos prejuízos é deixar Deus guiar as nossas vidas, tendo uma visão a longo prazo do que é que Deus está querendo fazer em nossas vidas, por mais que nós não entendamos, mas nós temos que obedecer. A visão a longo prazo que Jacó tinha, quando ele olhou para a primogenitura, naquele momento na vida dele, que ele teve a oportunidade de conseguir, ele teve a visão de no futuro, de garantir o futuro dele, na verdade. Ele teve a oportunidade de garantir o futuro dele. Ah, como assim, irmão? A primogenitura lhe garantiu o direito de herança, tanto espiritual, quanto o direito de herança material. Ou seja, para se confirmar aquilo que Deus já havia falado a Rebeca, e o mais velho servirá ao mais novo. Esaú nasceu primeiro. Esaú era o primogênito. Porém, ele perdeu a primogenitura por causa da sua curta visão. Porém, Jacó ganhou a primogenitura por causa da visão a longo prazo que ele tinha. Jacó, graças à visão a longo prazo que ele tinha, ele conseguiu crescer. Ele conseguiu se desenvolver. Por mais que ele tenha enganado pessoas, mas ele olhava para um futuro distante e ali ele imaginava o que Deus poderia fazer. Que ele não queria era perecer. Porque se ele não tivesse conseguido a primogenitura, com certeza ele viveria servindo a Esaú. Abraão possuía uma visão a longo prazo. E algo que nós devemos sempre ter em mente é possuir uma visão a longo prazo. Em Eclesiastes, Salomão nos ensina a termos uma visão a longo prazo. Salomão diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Devemos plantar hoje para colhermos amanhã. Como assim, irmãos? Quando nós fazemos algo para Deus hoje, nós esperamos colher daqui a algum tempo. Por quê, irmãos? Quando nós fazemos algo para Deus, geralmente a gente não espera colher agora. Quem faz algo para Deus espera colher esse algo no futuro. Essa é a pessoa, esse é o cristão que tem a visão a longo prazo. Nós, como pessoas, como servos de Deus, temos que ter essa visão a longo prazo para podermos plantar no reino de Deus e assim também ter o prazer de colher da semente. Quando Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, lança tudo que você tem nas mãos de Deus. Lança o que você tem nas mãos de Deus. E logo, daqui a algum tempo, você achará. Você perceberá que daqui a muitos dias, ele não diz poucos dias, ele disse: daqui a muitos dias você o achará. Então, isso, quando Salomão nos adverte a ter uma visão a longo prazo, ele já estava falando nas suas palavras: daqui a muitos dias significa que daqui a algum tempo nós iremos colher. Mas não são poucos dias. Eu não vou plantar hoje esperando colher amanhã. Eu não vou plantar agora esperando colher daqui a meia hora. Quando a gente planta, a gente espera colher aí daqui a algum tempo, daqui a muitos dias.
E isso é algo que Deus quer nos dar. Algo que Deus quer fazer em nosso coração é nos dar uma visão a longo prazo, para que possamos enxergar assim a vontade dele. E que por mais que nem sempre a gente consiga entender os planos de Deus, os projetos de Deus para as nossas vidas, mas aquilo que ele nos pede para fazer tendo uma visão a longo prazo é para que nós possamos colher amanhã. Então algo que nós temos que fazer é plantar hoje para colher amanhã com a vontade do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que eu venho trazer hoje. Que Deus abençoe as nossas vidas, a vida de cada irmão que assistiu o vídeo. E que nos possa dar sabedoria todos os dias. Amanhã, às 19 horas, às 19 horas vai ter uma transmissão ao vivo aí. A gente já deixou agendado lá. Que os irmãos possam acompanhar. Deus abençoe a vida de cada um.